No começo, antes de haver qualquer coisa, já existia Deus que estava em todos os lugares e em todos os tempos. Ele é a própria existência e tem tudo. O mundo era informe e vazio, e Deus criou os céus e a terra em 5 dias, povoando-os com toda espécie de animais e ervas existentes. No 6º dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou a mulher. Deus fez um ser humano chamado Adão e deu a ele um jardim incrível, mas ele ainda estava solitário, então Deus deu a ele uma esposa. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, viviam deleitados no jardim de Deus como mordomos da criação. Eles, porém, caíram em pecado, e toda a raça humana foi lançada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Deus deu a eles um jardim repleto de árvores com os melhores frutos e apenas o fruto de uma árvore eles não podiam comer. Deus só queria fazer um teste de obediência e eles não resistiram e caíram no pecado da desobediência. A humanidade ficou do lado de Satanás contra Deus, perdendo todos os direitos à vida que Deus lhes deu. Eva se deixou levar pela lábia de Satanás que convenceu Adão. Por isso Deus prometeu que um dia Satanás seria destruído por um dos seus descendentes. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. A humanidade foi se multiplicando e a maldade e a violência tomou conta da terra. Deus então resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado, mas havia um justo, Noé. Noé ainda era um pecador, porém era decente e temente a Deus. Deus então derramou o juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início aos diversos povos. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã tornou-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. À medida que a população foi crescendo, os homens resolveram construir uma enorme torre até os céus para mostrar a Deus o quanto eles também poderiam ser grandes, simplesmente por orgulho e arrogância. Então Deus faz com que toda a construção da torre fosse interrompida, dividindo a língua de todos. Agora as pessoas estão divididas em diferentes línguas e nações, e essas nações têm seus próprios deuses. Mas não seria incrível se houvesse uma nação especificamente devotada ao único Deus verdadeiro? Lembre-se daquela promessa de que Satanás será destruído. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Então Deus escolheu Abraão para ser o pai de seu povo e pelo qual traria ao mundo o Messias. Este deixa sua terra e sua parentela, tornando-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abraão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Deus prometeu que Abraão teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma numerosa nação. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão teve que esperar 11 anos até que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Sara, sua mulher, enfraqueceu na fé e não creu na promessa divina, oferecendo sua serva Agar para ter um filho com Abraão. Depois disso nasceu Ismael, que veio a ser pai de uma numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Abraão ainda confiava em Deus e esperava ainda o filho da promessa que teria com Sara. Finalmente esse dia chegou. Quando o filho da promessa nasceu, Abraão estava com 100 anos e sua mulher Sara com 90 anos. O filho da promessa chamou-se Isaque e casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e nasceram-lhes 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó lutou com Deus, por isso recebeu o nome de Israel, que significa lutou com Deus. Seus filhos vão se tornar as 12 tribos de Israel. Dentre seus 12 filhos tinha José, que era o mais amado por seu pai. Por inveja José foi vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos. Mas o que parecia ser uma maldição na vida de José, na verdade foi a mão de Deus trabalhando para moldar tudo o que teria que ser. Enquanto José estava no Egito, Deus deu a ele sabedoria, livrando o Egito da fome e se tornando a nação mais próspera da terra, e com isso quebrantou o coração de Faraó, que fez dele o governador do Egito, dando a ele poderes supremos. Então agora o Egito ama José e, em um grande ato de perdão, José convidou o resto de sua família para viver com ele no Egito. Assim, Deus foi glorificado através de seu povo, transformando uma coisa ruim em algo bom. Por meio de José,
a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, habitaram a terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa. A princípio, o Egito gosta dos israelitas, mas quando eles se multiplicam muito, o povo do Egito sente-se ameaçados e para de gostar deles e os escraviza. Depois de 400 anos sendo escravos no Egito, saem de lá sob a liderança de Moisés com 600.000 homens fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. Para convencer Faraó a libertar os israelitas não foi nada fácil. Moisés teve que lançar muitas pragas àquele povo até que Faraó resolvesse aceitar aquela condição, que levou Faraó a perder seu primogênito. Enfim, Moisés consegue libertar seu povo e peregrina pelo deserto rumo à terra prometida em uma jornada que durou 40 anos. Durante a jornada, eles fazem uma parada no Monte Sinai para que Deus possa lhes dar a lei para quando viverem na terra prometida. Moisés sobe ao topo da montanha para receber a lei e diz: "Não adorem falsos deuses enquanto eu estiver fora." Porém a rebeldia do povo os leva a ignorar as instruções de Moisés. Então eles fazem um bezerro de ouro e o adoram. Quando Moisés desce e vê os israelitas adorando um falso deus, fica tão bravo que quebra as tábuas de pedra, incluindo os 10 mandamentos. Então ele sobe novamente a montanha e recebe novas tábuas de pedra, e Deus acrescenta a aliança dizendo que vai dar ao povo a lei e a terra, se eles forem fiéis à aliança. Finalmente o povo se aproxima da terra prometida, mas os cananeus já vivem lá. Eles têm fortes edificações e soldados grandes e assustadores, e os israelitas terão que lutar contra eles para conquistar a terra. Vamos pessoal, sejam corajosos. Deus estará com vocês. Não, estamos com muito medo. Então os israelitas não confiam em Deus e recuam, o que significa que não tiveram fé na aliança de Deus. Como punição, a peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, levou 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a terra prometida, 10 voltaram com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se como gafanhotos e se apequenaram, duvidando do poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo daquela geração a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia em que espiou a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus, a despeito dos gigantes. Nem mesmo Moisés pôde conhecer a terra prometida, pois ele irou-se em um momento em que bateu na rocha com um cajado para dar água ao povo. Após os 40 anos de peregrinação, temos 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período o povo começou a se rebelar, e então começa uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, ungiu então Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos, começando bem e terminando mal. Abriu as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rendeu-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois de Saul, Davi reinou no lugar dele também por 40 anos. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o mais destacado rei de Israel. Além de andar com Deus, também conquistou muitas terras, venceu muitas batalhas e ajuntou fortunas. Davi foi um homem que segundo o coração de Deus. Davi também pecou contra Deus, sua família e seu povo, mas se arrependeu e foi perdoado por Deus. Dele veio a linhagem do grande Salvador. Mesmo antes de se tornar rei, Davi conquistou muitas batalhas, além de ter derrotado o temido gigante Golias. Davi se tornou um grande herói e todos amavam Davi. Após sua morte, Salomão seu filho, reinou em seu lugar por 40 anos. Tornou-se um homem notório em seu tempo, edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém,
por causa de suas muitas mulheres, teve o coração corrompido e também rendeu-se à idolatria. Só na velhice, Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seu pecado. Tivemos 120 anos de Reino Unido e cada um dos reis com seus problemas com Deus. Saul buscou a feitiçaria, Davi se deixou levar pelo adultério e Salomão nas malhas da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo dando-lhe reis, mas em determinado momento, após a morte de Salomão, o reino se dividiu em Israel e Judá, e ambos os reinos tiveram reis maus que adoravam deuses pagãos. O reino que agora era governado por Roboão, filho de Salomão, recusou-se a ouvir o clamor do povo para diminuir os impostos abusivos. Todo o luxo e glamour do reino salomônico eram sustentados pelos trabalhadores, que, revoltados com a exploração sofrida, resolveram aproveitar a transição do governo para reivindicar mudanças. Como não foram atendidos, não seguiram em frente com o novo rei. Então 10 das 12 tribos se voltaram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, que formou o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos e teve 19 reis oriundos de 8 diferentes dinastias. Todos esses reis se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Este rei usou a religião por interesses políticos. Com medo de que o povo fosse para Jerusalém para fazer adoração no templo e fossem seduzidos politicamente pelos reis de Judá, Jeroboão construiu templos no Reino do Norte, criou um bezerro de ouro e levou o povo a adorá-lo como Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte foram idólatras e deram as costas para Deus. Foram reis perversos que nunca buscavam a Deus. Nesse tempo Deus levantou alguns profetas que denunciaram tudo o que acontecia por parte desses reis corruptos e dos profetas que apareciam nos momentos mais convenientes para eles e dos sacerdotes que se vendiam por dinheiro. Dentre esses profetas podemos destacar Amós, Oséias e Miqueias. Eles não tiveram medo e se voltaram contra o comportamento imoral da nação. Eles se revoltaram contra a corrupção política e se posicionaram contra aqueles que prostituíam a mensagem de Deus. Se colocaram contra as injustiças sociais e se rebelaram contra todo o sistema. Entregou a palavra de Deus para que o povo caísse em arrependimento, mas o povo não lhes deram ouvidos. No reinado de Acabe, sua mulher Jezabel, disseminou em Israel a crença em um deus cananeu chamado Baal, o deus da prosperidade. Muitos foram os que se prostraram e adoraram essa divindade pagã. Mas Deus levantou o profeta Elias, que clamou ao Senhor, e Deus fez cair fogo do céu eliminando cerca de 850 profetas de Baal, jogando por terra toda a crença e envergonhando todos os adoradores daquele Deus pagão. Ainda nesse reino, Deus levantou Eliseu para realizar um ministério prodigioso. Mas Israel continuou rebelde sem querer ouvir a voz de Deus. O Senhor então pesou a mão sobre Israel e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Quando dominava um povo, cometia barbáries e atrocidades contra aquele povo. Normalmente eles mutilavam os corpos e empilhavam cabeças na entrada da cidade, expondo as pessoas às maiores humilhações e desonras. O rei Sargão levou o povo do norte para o cativeiro. E enviou à terra de Israel outros povos para ver uma mistura de raças, pois acontecendo uma mistura racial seria mais fácil dominar aquele povo e mantê-los cada vez mais enfraquecidos. Dessa mistura racial formou-se um novo povo híbrido denominado samaritano, que se tornou num inimigo voraz de Judá. Já o Reino do Sul, formado apenas pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, porém diferente do Reino do Norte, este reino teve reis piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. A nação também se corrompeu, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, da mesma forma que Deus disciplinou o povo do Reino do Norte, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. Assim o povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, Judá, durou 345 anos. Nabucodonosor invadiu Jerusalém após 2 investidas, destruindo o templo e levando o povo ao cativeiro por 70 anos conforme a profecia de Jeremias. Durante o cativeiro surgiram os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. O povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado, Judá retornou à sua terra. Nesse período, Babilônia havia caído para o Império Medo-Persa. Ciro, previsto por Deus 200 anos antes, libertou os judeus e permitiu seu retorno a Canaã. O povo voltou em 3 turnos, com Zorobabel para reconstruir o templo, com Esdras para ensinar a lei e com Neemias para reconstruir os muros e reestruturar o povo. Ao iniciar a reconstrução do templo, os judeus enfrentaram problemas. Os samaritanos tentaram se unir a eles na obra para desestabilizá-los. Com a rejeição da parceria,
os samaritanos passaram a ameaçar os judeus. Eles escreveram ao rei Artaxerxes, acusando-os de conspiração contra o reino Medo-Persa. Devido a essa perseguição, a obra do templo foi paralisada por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo perdeu o zelo pela casa de Deus e focou em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas casas enquanto o templo permanecia em ruínas. Deus então levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem dos profetas teve efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e retomou com entusiasmo a reconstrução do templo, resultando em um grande despertamento espiritual, restauração das famílias e do sacerdócio, e uma sincera volta para Deus. Após cerca de 100 anos, uma nova geração surgiu. Embora continuassem frequentando o templo e fazendo sacrifícios, não honravam mais a Deus, oferecendo animais cegos, doentes e aleijados em holocausto e desprezando a mesa do Senhor. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. As famílias foram afetadas, os casamentos desmoronaram e o divórcio se tornou comum. O povo não acreditava mais no julgamento de Deus e deixou faltar na devolução dos dízimos. Apesar de frequentar o templo, estava distante de Deus. Nesse tempo, Deus usou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, o Antigo Testamento foi encerrado 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. 400 anos depois começa a história do Novo Testamento. Se você deseja a continuidade dessa história a partir do Novo Testamento, deixe seu comentário para que eu saiba se esse assunto é relevante para você. Que todos sejam abençoados por Deus. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.